Itabirito e Cruzeiro se enfrentam amanhã, às 10 da manhã, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro Feminino. Esse jogo tem mando do Itabirito e será de torcida única do Itabirito. Então, o torcedor do Cruzeiro acompanha a partida pela FMF TV, o canal de YouTube da Federação Mineira de Futebol. E para as cabulosas, a missão é muito clara, né? Vencer. Conquistar uma vitória amanhã diante do Itabirito e encaminhar a classificação para fazer um segundo jogo tranquilo ali na Arena Gregorão, diante do seu torcedor, rumo ao seu objetivo, que é alcançar a final do campeonato e vencer o campeonato pela terceira vez consecutiva. Mas estamos nos adiantando, vamos falar primeiro sobre o jogo de amanhã. Bom, o jogo de amanhã, pelo ponto de vista do Itabirito, é um jogo muito difícil e decisivo, né, no que vai ser esse confronto. Caso queira ter qualquer chance de avançar para a final do Campeonato Mineiro, que seria um feito extraordinário para a equipe do Itabirito, vencer o Cruzeiro no confronto de 180 minutos, essa equipe precisaria entregar um jogo perfeito do ponto de vista defensivo amanhã e ainda ser capaz de agredir a equipe do Cruzeiro, algo que o Itabirito não foi capaz de fazer quando essas duas equipes se enfrentaram no primeiro turno do campeonato, agora há pouco, né? Tem mais ou menos 2 rodadas. E naquela oportunidade ali na Arena Gregorão, eu até acho que o Itabirito se defendeu bem, veio com uma linha de 5, o time estava muito bem postado, o Cruzeiro apresentava algumas dificuldades, assim, de encontrar finalizações realmente perigosas, né? Finalizações na direção do gol que causassem algum dano ao time do Itabirito. O primeiro gol até demora um pouquinho para sair. E, claro, existem deméritos da equipe do Cruzeiro, é preciso ser capaz de produzir um pouco mais. Acho que naquela oportunidade especificamente o Cruzeiro agredindo muito pouco pelo lado direito, mas existe muito mérito da equipe do Itabirito, que estava nos marcando muito bem e se comportando muito bem defensivamente. A questão é que mesmo se comportando muito bem defensivamente, o Itabirito saiu para o intervalo perdendo de 3-0. Tamanha a diferença técnica entre as equipes, e ali, se a gente pegar principalmente o segundo e o terceiro gol do Cruzeiro, são gols de recurso técnico, de jogadoras que individualmente desequilibram a partida para você, porque estão entre as melhores das suas posições dentro do futebol brasileiro hoje, e isso naturalmente vai pesar dentro de um jogo de futebol. Então a missão do Itabirito é muito dura, porque para sobreviver a esse primeiro jogo, para chegar vivo no jogo da volta na semana que vem, teria que entregar uma partida do ponto de vista defensivo ainda melhor do que entregou ali na Arena Gregorão no primeiro turno do campeonato. E possivelmente contar com uma manhã pouco inspirada das atletas do Cruzeiro. Então uma combinação improvável de acontecer, em especial durante 90 minutos, né? Às vezes você pode estar bem por um período do jogo, o seu adversário pode estar mal por um período do jogo, mas é difícil que isso aconteça o tempo inteiro, em especial quando você olha para o elenco do Cruzeiro e olha para a qualidade técnica individual dessas atletas, principalmente do meio para frente. É muito recurso, são muitas atletas com capacidade de decidir jogos em pequenos lances, em espaços curtos. Então, realmente é uma missão muito dura para a equipe do Itabirito, e fica a curiosidade para ver qual vai ser a postura do time nesse primeiro jogo. É claro que acho que tem que ser ponderado também que o Itabirito já alcançou aquilo que precisava alcançar dentro da competição, que era avançar para a semifinal. O que vier de agora para frente é lucro, e eu não tenho dúvidas de que todo mundo que trabalha no Itabirito hoje, comissão técnica, atletas, evidentemente vão fazer o seu melhor, porque isso faz parte do esporte de alto rendimento, mas sabem que a responsabilidade, o favoritismo nesse confronto está todo no time do Cruzeiro. Talvez essa leveza faça com que o time arrisque um pouco mais, tente um pouco mais. Por ser um confronto de 180 minutos, é mais delicado, em especial no primeiro jogo, né? Eu imagino que o Itabirito tente primeiramente se defender bem, levar um resultado em aberto ainda para a Arena Gregorão, para aí sim na semana que vem, de repente arriscar um pouco mais. Mas independente da postura do Itabirito, da estratégia adotada pela sua comissão técnica, é um jogo muito difícil esse de amanhã, porque do outro lado tem o melhor time da competição, um dos melhores times do país em 2025. E aí é responsabilidade do Cruzeiro provar isso em campo mais uma vez, como tem feito ao longo dessa campanha do campeonato estadual. E a minha expectativa é que mais uma vez essa força do Cruzeiro faça diferença em campo e essa equipe consiga conquistar a vitória mesmo fora de casa. O Cruzeiro chega para esse jogo em tese com os reforços de Vitória Calhau e Isa Haas. Elas estiveram com a seleção brasileira nessa última data FIFA, enfrentando a Inglaterra e a Itália. A Isa Haas foi titular nas duas oportunidades. No primeiro jogo até saiu ali ainda no metade do segundo tempo, e no segundo jogo contra a Itália fez os 90 minutos. A Vitória Calhau não entrou
entrou em campo. Elas retornaram às atividades na Toca da Raposa 1 hoje, sexta-feira, então um dia de preparação junto com o grupo para essa partida. E além das duas, o Cruzeiro teve o reforço essa semana da Letícia Alves, ela que teve uma questão física e perdeu as últimas semanas e agora volta a ser a opção do técnico Jonas Urias e uma ótima opção para esse momento. A Letícia Alves é lateral direita, o Cruzeiro normalmente não joga com laterais, né? Joga com uma linha de 3 na zaga e ela disputa a posição ali como ala pela direita. E acredito que, como não podemos contar com a Marília, que foi ala pela direita por boa parte da temporada do Cruzeiro, e como a Isabela não está mais no elenco, que também jogou muito por ali, a Letícia Alves, em condições, desponta como titular por ali. Como não esteve disponível nas últimas oportunidades, o Jonas precisou escalar algumas outras jogadoras, e esse lado direito do Cruzeiro tem sido um lado deficitário no sentido de construção, né? Eu acredito que o Cruzeiro, principalmente nas duas últimas partidas contra Itabirito e América Mineiro, mostrou uma dificuldade de progredir pelo lado direito do campo. A maioria esmagadora das nossas boas oportunidades são criadas pelo lado esquerdo. E é evidente, tem muita qualidade do lado esquerdo, Vitória Calhau, Gisele, Bianca costuma cair por ali, apesar de circular muito, mas não dá para você ficar tão torto no campo, né? O lado direito do Cruzeiro precisa melhorar, precisa ser capaz de produzir mais, senão fica um time muito previsível também, né? Acho que facilita a vida da comissão técnica adversária, e o retorno da Letícia Alves pode ser uma solução para esse lado direito. Ela que é uma lateral até que, na minha opinião, apoia melhor do que defende, então pensando num contexto de uma linha de 3, em que ela jogue como ala, como foi na maior parte do tempo, eu acredito que ela pode nos ajudar muito, buscar a linha de fundo, se associar mais com as atacantes por ali, com as nossas meias também, e de repente o Cruzeiro ficar um time mais equilibrado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, com a bola nos pés, né, no momento de atacar. E aí, por falar nessa linha de 3 que o Cruzeiro utilizou na maior parte da temporada, fica a curiosidade para ver quais peças serão escolhidas para iniciar essa partida. E talvez para esse confronto o Jonas opte por uma linha de 4. Isso porque se a gente for pensar nas zagueiras que de fato vem treinando na Toca desde que essa equipe voltou da folga ali depois da partida contra o América Mineiro, são só duas, Paloma e Ambrósio. A Laisa segue entregue ao departamento médico do Cruzeiro, Vitória Calhau e Isa Haas estavam com a seleção, e tem a Gil Oliveira, que na verdade é lateral direita, mas em algumas oportunidades nessa temporada jogou como zagueira. Eu particularmente não gostei das partidas dela como zagueira, tá? Foi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e na última rodada da primeira fase contra o Corinthians lá na Fazendinha. Não achei que ela fez boas partidas individualmente em nenhuma das duas oportunidades como zagueira, que é natural, ela é lateral de origem. Então, pensando na escassez de opções, e eu coloco escassez de opções porque acho que pensando em Isa Haas e Vitória Calhau, a gente tá falando de um desgaste também muito grande, duas atletas que, sim, estavam treinando ali com a seleção, mas estavam treinando numa outra lógica, né? Inclusive, quando a gente pensa no que uma zagueira precisa fazer na seleção, o que a comissão técnica da seleção exige das suas zagueiras e o que a comissão técnica do Cruzeiro exige das suas zagueiras, são coisas diferentes, e em alguns momentos até antagônicas. Então, é um pouco complexo, né? Você fica tanto tempo treinando numa lógica, volta pro clube hoje e faz um treino para jogar numa lógica totalmente diferente. Não que elas não sejam capazes de fazer isso, inclusive a Isa Haas teve que fazer isso em várias oportunidades ao longo dessa temporada. Mas pelo desgaste, pela viagem, por todo o contexto, eu acho complexo imaginar que a Isa Haas vá para esse jogo. Imagino que ela vai começar como opção no banco de reservas. E sobre a Vitória Calhau é difícil cravar, porque assim, ela é uma atleta fisicamente muito privilegiada. E como ela não jogou, ela não teve minutos em nenhuma das duas partidas, eu imagino que fisicamente ela vai estar muito bem, vai estar apta. E aí fica mais a cargo de uma decisão da comissão técnica. Acho que o que vai pesar muito é o quão importante para a comissão é começar esse jogo com uma linha de 3 ou não. Se for realmente imprescindível para eles iniciar com uma linha de 3, aí eu acho que a Vitória Calhau vai para o jogo. E aí vamos de Calhau, Ambrósio e Paloma. Letícia Alves na ala direita e Gisele na ala esquerda. Agora, se não for tão imprescindível assim para a comissão iniciar com essa linha de 3, aí eu imagino que a Calhau pode sim começar como opção no banco de reservas e ser preservada, né? E aí tanto ela quanto a Isa Haas, trabalhando na próxima semana, a semana inteira, retomam as suas vagas de titulares na equipe para o jogo da volta ali na Arena Gregorão. Inclusive, contra esse mesmo Itabirito, no jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não jogou com linha de 3, né? Naquela oportunidade, a Paloma estava cumprindo suspensão, foi expulsa contra o Atlético Mineiro, e a Ambrósio estava cumprindo o protocolo de concussão, não podia jogar. Como a Laisa segue entregue ao departamento médico, o Cruzeiro
Cruzeiro só tinha 2 zagueiras de origem, né? Que era justamente Isa Haas e Vitória Calhau. E aí, naquela oportunidade, ainda sem a Letícia Alves, a Gil foi escolhida para fazer a lateral direita, a Clara fez a lateral esquerda e a Gisele jogou numa linha mais à frente, como uma ponta, ora como uma meia esquerda. Não seria algo difícil de acontecer para amanhã, né? Paloma e Ambrosio como a dupla de zaga e, inclusive, Clara como lateral esquerda, a Gisele nessa linha mais à frente. Acho que funcionou muito bem contra esse próprio Itabirito. E do outro lado, imagino que a Letícia Alves, tendo treinado bem, provavelmente retoma essa posição na lateral direita, porque foi assim ao longo da temporada, né? Baseado naquilo que foram as escolhas da comissão técnica e o que cada atleta entregou. Eu acho que com as opções atualmente no elenco, ela é a titular pela lateral direita, e aí fica a curiosidade de como o Jonas montaria o restante dessa equipe. Poderia, inclusive, repetir o restante da escalação, que venceu esse mesmo Itabirito por um 5-0, né? Vanessa ali pela direita, Bedoya e Gabi Soares por dentro, e a dupla de ataque, Bianca e Lele. Mas, confirmação mesmo, só às 9 da manhã de amanhã. Vocês sabem que é difícil prever o que o Jonas vai fazer, muito raro repetir escalações, mas essas são as minhas ponderações e o que eu imagino que vai acontecer a nível de 11 inicial amanhã, ali diante do Itabirito. Mas fato é que, independente da equipe que o Jonas escalar amanhã, a minha expectativa é que o Cruzeiro consiga vencer e vencer bem, que o Cruzeiro consiga encaminhar a classificação já no jogo de amanhã. E aqui não é nenhum desrespeito à equipe do Itabirito, como eu falei no outro pré-jogo, é um clube que faz futebol feminino dentro das suas possibilidades muito bem feito. É uma equipe que conquistou um resultado esportivo muito expressivo nessa temporada, vai disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Isso é muito bom para o futebol feminino mineiro, mas quando a gente compara os elencos e as equipes, não dá para a gente esperar qualquer coisa do Cruzeiro que não seja uma vitória, e uma vitória tranquila que encaminhe a classificação. E aí a responsabilidade da diretoria, da comissão técnica, mas principalmente das atletas que entrarem em campo, traduzirem na prática essa superioridade que a gente enxerga no elenco do Cruzeiro com relação a não só o elenco do Itabirito, mas a todos os elencos disputando esse campeonato mineiro. Nós somos o melhor time disputando essa competição, nós somos o favorito a vencê-la, e por isso nós precisamos entrar nesse tipo de jogo com uma postura que corresponda a isso, né? Precisamos ser capazes de traduzir esse favoritismo em uma partida dominante, e quando você faz uma partida dominante, em especial quando você tem tanta qualidade disponível no seu elenco, é natural que essa partida dominante vire uma vitória, e uma vitória tranquila. Essa é a minha expectativa, e tomara que ela seja suprida pelo elenco do Cruzeiro amanhã. Então é isso, Itabirito e Cruzeiro amanhã às 10 da manhã, ao vivo no canal do YouTube da Federação Mineira de Futebol. Amanhã tem muito Cruzeiro e começa bem cedo, então coloca o seu celular para despertar para não perder o horário. E vamos, mesmo que de longe, torcer e mandar boas energias para as cabulosas encaminharem a vitória e a classificação amanhã diante do Itabirito. E, obviamente, tudo se resolve na semana que vem no Gregorão. Aí sim, com a torcida do Cruzeiro presente, se Deus quiser, para comemorar essa classificação à final do Campeonato Mineiro. Um abraço!